Olá, estamos começando mais uma aula de geografia, né? E o tema de hoje é vegetação do Brasil, pessoal. Bom, a primeira parte da aula a gente vai falar das grandes formações florestais, né? E no segundo momento a gente fala do resto das outras vegetações do Brasil, tudo bem? Bom, então nós vamos começar falando da chamada floresta amazônica. Bom, galera, vocês estão olhando aqui em cima um mapa, vocês estão vendo um mapa e a localização geográfica da floresta amazônica. Qual é a sua localização dentro do Brasil? Bom, quando a gente fala de floresta amazônica, é importante a gente lembrar que ela tem uma série de nomenclaturas. Então, a gente fala floresta amazônica, mas nós temos vários outros nomes que podem ser usados para ela. Floresta latifoliada equatorial é uma das possibilidades. Floresta amazônica, como já tinha citado. Ileia amazônica também é um outro nome, aliás, o nome científico, Ileia. Inferno verde, floresta tropical, mata amazônica. Então, dentro da categoria matas, eu acho que a Amazônia, não resta dúvida, é a mata de maior importância hoje debatida no mundo, tá? Então, todas essas nomenclaturas valem para a floresta equatorial, tudo bem? Valem para a floresta amazônica. Vocês viram que a possibilidade de nomes é enorme. Aí, voltando para o mapa que você está vendo aqui em cima, né? Voltando para o mapa que você está vendo aqui em cima, a floresta amazônica, ela toma boa parte do território brasileiro. Gente, esse mapa que vocês estão olhando aqui é um mapa de formação original. A Amazônia não está mais assim, porque ela passou por um processo de desmatamento, então ela já não tem mais essa formação original, como você está vendo nesse mapa aqui, tá? Mas ela pega aí quase metade do território brasileiro, em torno de 40% para 50% do território brasileiro, e ela atinge várias regiões do Brasil. Ela pega a região norte, que você está olhando aí, ela pega a região nordeste, porque ela atinge o Maranhão, e ela pega a região centro-oeste, porque ela pega o estado de Mato Grosso. Então, a floresta amazônica ocupa uma grande área dentro do território brasileiro. Bom, quando a gente fala de Amazônia, e até a gente fala muito da Amazônia por conta do desmatamento, é importante a gente lembrar que a Amazônia tem árvores extremamente antigas. As árvores que compõem a floresta amazônica são árvores que têm, em média, de 600 a 1000 anos de idade. Então, quando se corta a floresta amazônica, olha que coisa surreal. Você está cortando uma árvore que levou 1000 anos para chegar naquele ponto que ela ali está. Então, por isso que, além de ser um crime ambiental, é um crime meio que para o planeta, né? Pelo tanto de tempo que levou para se formar uma árvore dessa. Impossível a gente não ter sensibilidade num assunto como esse, né? Por uma vida humana, isso não significa nada, porque uma vida humana dura quanto no máximo, né? 70 para 80 anos, com expectativas de vida média. Olha quanto tempo leva para formar a floresta amazônica. Bom, aqui eu cheguei num dos pontos mais importantes sobre floresta amazônica no quesito questão técnica. Quando eu olho para a floresta amazônica, ela está dividida em três estratificações, em três estratos. Então, eu preciso deixar claro que isso é fundamental para você entender. Eu vou ampliar aqui para você entender a minha fala primeiro, tá? Quando você olha a floresta, eu vou ampliar para você entender. Ela está dividida em três níveis: igapó, várzea e mata de terra firme. Igapó, permanentemente inundada, é a vegetação que está ali. Várzea, uma vegetação que sofre inundações periódicas. E mata de terra firme, uma vegetação que nunca sofre inundações. Então, quando eu olho a floresta amazônica, ela está dividida em níveis segundo relevo. Igapó, uma vegetação que está ali na área do rio. Várzea, que está na margem do rio. E mata de terra firme, que está mais distante do rio. Então, a floresta amazônica, ela não é homogênea, ela é muito heterogênea, porque ela está estratificada. Agora eu vou voltar de novo na formação original. Vocês deram uma olhada aqui no mapa, né, gente? Que eu aumentei, tá certo? E agora eu vou voltar o slide do tamanho original, tá? Bom,
Quando eu olho a vegetação, a primeira que eu vou falar é o igapó. Bom, o igapó é essa vegetação que está permanentemente inundada, você está olhando ela no rio, tá? A planta que eu encontro dentro do igapó é a Vitória régia. Gente, é essa planta que está aqui em cima, ó, tá vendo? É uma planta aquática, né? Enorme, que flutua na água. Então, a Amazônia não é homogênea, ela é completamente homogênea. E aí você está olhando essa primeira imagem aqui em cima, ó, e tá vendo essa diferença de espécies. Depois, pessoal, nós vamos para a segunda formação, que é a várzea, que é aquela que sofre alagamentos periódicos. É a área que está próxima à margem do rio, para você entender. Você vai olhar que essas áreas de várzea, elas são planas, elas são muito planas. Tá? Tanto que há um tempo atrás havia uma definição sobre futebol chamado campeonato varziano. O pessoal montava campos de futebol nessa área, na margem do rio, porque ali o terreno era plano e dava para se fazer um campo de futebol. Por isso a denominação futebol varziano, porque era hoje a gente nem ouve mais falar sobre isso. E em São Paulo, quando você ouve falar em várzea, várzea é a região onde estão as marginais, que você vê que são planas, né? E como em São Paulo acontece também na Amazônia, o que acontece? Quando chove, por exemplo, a várzea enche de água, porque o rio transborda. É o que acontece na marginal. Quando, em São Paulo, na marginal Tietê, por exemplo. Quando chove, o rio Tietê transborda e invade a margem. Assim, invade a várzea, que de fato pertence ao rio. Então, não é o rio que está errado, é a marginal que está no lugar errado, porque tomou um espaço que era do rio e o rio pega para ele quando ele bem entender, né? Ainda mais em São Paulo, que o solo está todo encapado e a água desce toda para o rio, quer dizer, esse problema piora, se agrava em proporções incalculáveis. Quando a gente olha a várzea da Amazônia, ela tem uma espécie de vegetação lá. E que espécie que é essa? É a seringueira. Então a seringueira é uma vegetação que se encontra ali na chamada várzea amazônica. Você está olhando duas imagens aqui do lado, pessoal. Um sujeito riscando a árvore para tirar a borracha, para tirar a seiva, para tirar o látex, e ali debaixo do texto você está vendo, né, o látex escorrendo, tá, no potinho que depois eles passam coletando. Esse é o extrativismo da borracha. Então a borracha é nativa ali da floresta amazônica, nativa daquela região. Bom, e a terceira e última formação, a que ocupa o maior espaço e a que a gente mais ouve falar, é a chamada mata de terra firme, que estaria no último nível, no último estrato. Essa mata de terra firme, tá, ela nunca sofre inundações e a gente vai encontrar uma árvore como essa que você está vendo aqui. Por quê? Porque nessa parte da floresta a gente tem aí a formação mais exuberante da floresta. Ou seja, a gente tem as maiores árvores, as mais importantes, vamos dizer assim, em termos de floresta, né? Então a gente vai encontrar aí, por exemplo, a castanha do Pará, que você está olhando aqui do lado, ó, gente. Você está olhando aqui do lado uma castanheira, né? Que a gente utiliza aí inclusive para alimentação, para a indústria de forma geral, tá? Então, aí nós temos a chamada mata de terra firme, aonde está a castanha do Pará. Gente, esse eu acredito que é um dos pontos, tecnicamente falando, para entender de floresta, para a parte da geografia, para a parte técnica, você entender o igapó, a várzea, a mata de terra firme, como o ponto mais importante do ponto de vista técnico, tá? Para você entender a floresta. Bom, gente, quando a gente fala de floresta, basicamente a gente está falando de mata de terra firme, que ocupa aí, tá certo? Que representa 80% da floresta e, óbvio, aonde estão as árvores mais destacadas e que, sofre um ataque da indústria madeireira ferrenho, né? Você está olhando essa árvore aqui do lado, essa talvez seja a árvore mais, vamos dizer assim, mais procurada dentro da floresta amazônica pelo seu valor comercial. E pela qualidade da sua madeira, né? Gente, lembra de uma coisa, madeira de floresta tropical, em geral, é muito boa, né? Você vai fazer, por exemplo, móveis e vai durar, né, centenas de anos. É uma coisa fora do comum, né? Hoje em dia a gente nem ouve mais falar nisso pela raridade da madeira. Mas você vai encontrar ali
essa árvore que é o Mognum, tá? É um mogno que dá uma maneira de cor bonita e muito resistente. Andiroba, castanheira, como eu já tinha falado, cedro, são espécies típicas ali da floresta amazônica e muito procurada pela indústria madeireira, tá? Muito procurada por esse tipo de indústria. Bom, segundo pesquisas, eu vou falar um número aqui, um número geral, a Amazônia já foi destruída em aproximadamente 20%, né? 20% da Amazônia já caiu, não cai de forma homogênea, tá caindo bastante no Maranhão, tá caindo bastante no Pará, tá caindo bastante no Mato Grosso, né? Ela está sendo devastada principalmente dentro dessas regiões. Gente, por quais fatores a Amazônia está sendo destruída? Isso é fundamental que você saiba, é talvez o ponto mais importante para você saber. Bom, a Amazônia ela é devastada, ela está sendo derrubada, eu diria que por um conjunto de motivos. Vamos lá. Primeiro, existe um interesse muito grande na madeira que ali existe, tá? Que ali tem, que é a madeira de floresta tropical, que é de excelente qualidade. Então, primeiro, eles querem essa madeira. Ué, mas por que não planta essa madeira? Porque essa madeira leva muito tempo para se formar. Então, se você plantar madeira de floresta tropical, é diferente de plantar, por exemplo, eucalipto, que cresce muito rápido, né? Essa leva muito tempo. Então eles vão ali e fazem essa atividade predatória. Primeiro, o interesse da indústria madeireira. Segundo, o interesse na região pelo espaço para se praticar a agricultura, principalmente hoje de soja e algodão, e a atividade da pecuária. Então olha que coisa maluca, lá eles querem um espaço para agricultura e querem um espaço para pecuária. Então isso também leva a Amazônia a ser derrubada. E um quarto fator, um pouco menos importante, mas não menos relevante, é que quem trabalha na derrubada da floresta amazônica, quem contribui para cair a Amazônia, ganha com isso, que são as populações locais que trabalham nessa atividade predatória. Então eles ganham para trabalhar ali. Então quando você junta necessidade de madeira boa, espaço para agricultura, espaço para pecuária, que eu diria que hoje é o problema também central, e a questão de geração de emprego, tudo isso está levando a Amazônia a ser devastada. Tudo bem, gente? Também um ponto muito importante para os vestibulares. Outra coisa é a questão de quem sempre lutou pela Amazônia. Um dos ícones da luta pela Amazônia é esse cara que você está vendo aqui do meu lado, né? Tenho a honra de estar ao lado dele, tá aqui, ó. Tenho a honra de estar ao lado dele, que é o Chico Mendes. O Chico Mendes foi um dos principais defensores da Amazônia. Chico Mendes era seringueiro, tá? E protegia a floresta amazônica, denunciava desmatamento, enfim. Por isso, no dia 22 de dezembro de 1988, ele foi assassinado por conta dessa luta pela preservação da Amazônia. Então, um nome que a gente respeita em questão de luta pela preservação da Amazônia foi Chico Mendes, que morreu em 88. Tudo bem, gente? Bom, aqui você está vendo o Chico Mendes, tá certo? Muito famoso. Inclusive o Chico Mendes era mais famoso fora do Brasil do que dentro do Brasil. Ele era muito conhecido lá fora pelo seu trabalho, tá? A floresta tem riquezas incalculáveis e uma das principais riquezas da Amazônia é a castanha do Pará, que entra no extrativismo vegetal, no caso da Amazônia, tá? Lá fora ela é chamada de Brasil Nut e ela vai desde óleo para a indústria até o seu valor nutricional, né? Porque ela é utilizada como alimento. Bom, a segunda formação vegetal que a gente vai falar no Brasil é a Mata Atlântica. Aqui você está dando uma olhadinha, gente, numa formação de Mata Atlântica, tá certo? Numa formação de Mata Atlântica original. Ela vai lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, certo, gente? Bom, essa formação é original. Essa formação também não existe mais. Aliás, essa é a que menos existe. Tá? Essa aqui é uma formação original e isso já não existe mais. Eu só estou colocando o ponto onde ela estaria. Bom, ela é chamada também de, além de Mata Atlântica, ela é chamada de floresta latifoliada tropical, muito exuberante, se parece muito com a floresta amazônica, tá certo? Mas ela é uma das mais devastadas. Bom, em 1500 ela cobria 15% do Brasil. Hoje ela não cobre 10% do seu original. 10% do seu original. É uma das vegetações mais devastadas do Brasil. Esse mapa que você está vendo, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, vamos tentar prestar atenção. Você tem aí um desenho da Mata Atlântica, tudo bem? Um desenho da Mata Atlântica.
Essa cor mais clara é a Mata Atlântica em 1500. E a mais escura, que ficou pouquíssimo, você está olhando pouquíssimo, 10% do original, não dá isso. É o que sobrou. Dá uma olhada o quanto essa vegetação foi devastada no Brasil, gente. É talvez uma das vegetações mais devastadas, né? Não é a única, mas é uma das mais devastadas. Tá? Carlinhos, mas por quê? Gente, é só você olhar onde ela está. Ela está localizada numa região de grande concentração populacional. Os grandes ciclos econômicos que o Brasil teve passaram por essa região. Cana-de-açúcar, café, industrialização, as principais cidades, então as capitais estão aí. Então, essa região, a Mata Atlântica perdeu para tudo. Ela perdeu para agricultura, ela perdeu para pecuária, ela perdeu para cidade, enfim, não teve. Ela perdeu para tudo. Perdeu pela grande concentração de pessoas que tem nessa região. E olha só que crime. Essa vegetação que perde para tudo isso é a que tem a maior biodiversidade mundial em árvores. Olha que loucura, gente. Nós destruímos uma das vegetações mais biodiversas do mundo. Tudo bem, gente? Bom, supõe-se que ela tem de 33% a 36% das espécies existentes no Brasil, só um terço, tá? Um terço das espécies. E essa imagem que você está vendo aqui do lado, tá? Eu vou puxar a câmera aqui, você está vendo em momentos diferentes aqui do lado, ó, tá certo? Você está vendo aí num viveiro de mudas, depois sendo plantada e depois sendo medida depois de um tempo, você está vendo o pau-brasil, que é uma das espécies mais famosas da Mata Atlântica, uma das mais conhecidas da Mata Atlântica aí, tá? Bom, as árvores têm 40 metros de altura e uma diversidade enorme de espécies. Eu falei o pau-brasil porque, né, é a mais conhecida de todas elas, madeira muito nobre, mas você tem cedro, canela, ipê, jacarandá, jequitibá, coqueiro. A diversidade de espécies é muito grande dentro da Mata Atlântica, tá certo? Muito heterogênea e essa grandeza de norte a sul aí pelo litoral brasileiro. Aqui eu tenho duas imagens, gente. A imagem de cima é ela margeando um rio, né? Fazendo a margem de um rio, super exuberante, e ela aí margeando o oceano, tá? Então é uma das vegetações mais exuberantes que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro, não resta dúvida, tá? Bom, ela foi devastada em cerca de 95%, e quando ela foi devastada em 95%, muito explorada, tá? Muito explorada, principalmente aí no sul, sudeste do Brasil, a gente começou um programa de proteção a ela. Então hoje tem um intenso programa de proteção à Mata Atlântica para tentar segurar o que sobrou da Mata Atlântica. E não é fácil, viu, gente? Porque ela está numa posição muito difícil. Bom, um dos últimos números que foram divulgados aí é que hoje ela tem em torno de, vamos arredondar, 8% da sua área original, tá certo? É um dos biomas, é um das vegetações mais ameaçadas do planeta Terra e uma das mais com maior biodiversidade do mundo. Bom, aqui eu acho que dá para entender bem esse quadro da loucura da devastação da Mata Atlântica. Você está olhando aqui a cidade, você está olhando aqui a cidade, você está olhando aqui, né, uma imagem do Rio de Janeiro, e dá uma olhada que a cidade encostou no morro e o morro tem a Mata Atlântica. Então o que acontece? Quando a cidade sobe um morro, ou com área urbana normal, ou com favelas, o que é destruído é a Mata Atlântica. É lógico que ocupar, por exemplo, uma região como essa, de maneira desordenada, como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a formação das favelas, quando chove é uma desgraça total e absoluta, porque a água acaba fazendo um imenso estrago, porque originalmente isso aí era coberto por florestas e a floresta que cabe aí era a Mata Atlântica. Tudo bem, gente? Então só para vocês terem uma ideia do estrago que acontece aí, tudo bem? O estrago que vai acontecer nessa região. Bom, uma outra formação de mata é a Mata dos Cocais, ela fica ali entre o Maranhão e o Piauí, basicamente. A gente chama aquela região de meio norte. No Nordeste a gente chama aquela Maranhão e Piauí, a gente chama de meio norte, e a gente vai encontrar ali a chamada Mata dos Cocais, ou Mata das Palmeiras, tudo bem, gente? Eu quero dividir basicamente em duas palmeiras, tá? Eu quero dividir essa que você está vendo, essa seria a primeira, chama-se Babaçu, né? Você está vendo duas imagens, a imagem de cima é a palmeira propriamente dito, e a imagem de baixo é o cacho que ela dá com os coquinhos, né? Tá certo?
que a gente vai citar eles aqui agora. Bom, é uma palmeira, dá ali naquela região do Nordeste brasileiro chamada de meio norte, chega a 20 metros de altura, você está vendo aqui uma gravura dela, tá bom? Chega a 20 metros de altura e ela dá aqueles cachos com aqueles coquinhos. Aqueles coquinhos vão produzir um óleo e esse óleo é muito utilizado por nós pela indústria, principalmente para a fabricação de sabão e margarina. Então, ela tem uma utilidade econômica, então essa vegetação é utilizada no extrativismo. Tudo bem, gente? Extrativismo vegetal, tá? E essa que você está vendo aqui em cima é a carnaúba, palmeira, 20 metros de altura, aquela região ali também. Só que essa aqui tem um dinamismo maior, a gente conhece ela como árvore da providência ou árvore da vida, porque dessa árvore tudo se aproveita. Raiz, tronco, folha, enfim, tudo dela é aproveitado, você está vendo a imagem dela aqui. Tá? Tudo dela é aproveitado, não se perde absolutamente nada dessa planta, mas se extrai dela um produto que dá origem a uma cera, chamada cera de carnaúba, né? É extraída aí a cera de carnaúba, que tem uma utilidade enorme na indústria, né? Ceras industriais, domésticas, lubrificantes, né? Você está vendo aqui cera para carro e tal. E vai além, disco, filme fotográfico, nem tem mais filme fotográfico, né? Hoje é tudo digital, sabonete, batom, quer dizer, é muito utilizada, tem uma gama enorme de utilidades aí a carnaúba. Bom, e indo para a última formação vegetal do Brasil, é a mata de araucária. A mata de araucária é onde vai ter essa formação que você está vendo aqui, que é o chamado pinheiro do Paraná. Esse é o pinheiro brasileiro, gente. Esse é o pinheiro brasileiro. Quando a gente olha, o nosso pinheiro é diferente do pinheiro, por exemplo, do hemisfério norte, né? Aquele que parece um cone, né? O nosso não parece um cone, é mais exuberante, é mais bonito, né? É uma árvore muito grande, pessoal, tá? As folhas dessa árvore, a gente fala que ela é aciculifoliada. Traduz, Carlinhos. É folha em forma de ponta de agulha para não perder umidade. Essa vegetação, gente, ela é típica de regiões mais frias. Então ela é típica do sul do Brasil, e você vai encontrar ela até em outras regiões, como a nossa aqui, sudeste, você vai encontrar ela nas regiões mais altas. Então em terras mais altas você vai encontrar o pinheiro do Paraná. Tudo bem, gente? Essa vegetação também foi muito explorada para madeira. Aqui você está vendo uma formação de araucária, né? Uma subvegetação embaixo, a vegetação mais alta em cima, que é o pinheiro do Paraná, né? E ela é muito homogênea, porque você basicamente só vê o pinheiro do Paraná, né, gente? Tá? E ela foi muito extraída para madeira. Então a exploração foi intensa, não racional, ela quase entrou em extinção. E resta muito pouco da sua formação original. Quase nada, até porque a região sul foi muito ocupada, tanto por pessoas como pelas atividades econômicas, por exemplo, do agronegócio. Tudo bem, gente? A gente para por aqui e se vê na próxima.